Eu sei que você sempre quis entender a manifestação do dom de línguas. Então fica aqui que eu vou te explicar tudo sobre esse carisma, que é um dos carismas mais conhecidos do Espírito Santo, porque talvez seja um dos carismas mais comuns e mais visuais, sobretudo para essa nossa geração, que é uma geração midiática. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é que, como o carisma de línguas, ele é uma manifestação do Espírito Santo dado para um sujeito em vista do bem de todos. Todos os carismas do Espírito Santo, eles são manifestações de Deus, então é o próprio Deus quem realiza essa ação num instrumento, que é o ser humano, para o bem da igreja, para a edificação da igreja. O carisma de línguas talvez seja, de todos os carismas, o que nós temos um maior lastro de registro na Escritura. Mas aqui eu vou pegar apenas o capítulo 12, o versículo 10 do capítulo 12 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, onde Paulo vai dizer: a outra é dado o dom de milagres, a outra a profecia, a outra o discernimento dos espíritos, a outro a variedade das línguas, a outra, por fim, a interpretação das línguas. E é muito interessante porque isso que Paulo está dizendo aqui vai ser um tema que Paulo vai se ocupar durante todo o capítulo 12, o capítulo 13 e também o capítulo 14. O capítulo 14, inclusive, é toda uma catequese sobre o dom de falar em línguas, de orar em línguas e sobre como a profecia, que é o tema do nosso próximo vídeo, ele é um dom superior ao dom de línguas. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender para poder compreender o que é o dom de línguas, é entender que Deus, que é um único Deus, na relação de amor de três pessoas, ele deseja que nós entremos em comunhão com ele, né? O Pai nos deseja em comunhão com ele. E essa comunhão se dá pelos méritos de Cristo e pela ação do Espírito Santo. Né? Na Santa Missa, nós vemos lá a doxologia que o padre faz no final da oração eucarística, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória. Então, todo o nosso caminho de vida é o caminho de comunhão para estarmos unidos com o Pai por Cristo do Espírito. E daí o próprio Paulo, né, vai nos ensinar num outro texto da Escritura que nós não sabemos orar como convém, por isso o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza com gemidos inefáveis, com palavras, com dons que muitas vezes nós não compreendemos. E é bem isso mesmo, né? O dom de línguas ele causa uma certa estranheza justamente porque ele coloca a nossa situação no lugar que deveria estar. Ele nos destrona da nossa soberba, ele nos destrona da nossa vaidade e nos lembra que a oração não é tanto aquilo que nós dizemos ou as palavras que nós escolhemos para estarmos com Deus. Como diz nossa baluarte Santa Teresa, orar é estar a sós no colóquio de amizade com aquele que nós sabemos que nos ama. E muitas vezes a nossa oração, ela não tem palavras, né? Tantas vezes, por exemplo, na Lexio Divina, depois que nós fazemos a leitura, a meditação e entramos profundamente na oração, de repente o Senhor nos toma inteiramente. E aí nós ficamos diante dele em silêncio, sem falar nada, sem pensar. Santa Teresa vai dizer que a inteligência, a vontade, a memória meio que estão adormecidas, né? Ela vai chamar essa oração de repouso, de quietude sem falar nada. E nós estamos ali orando. E o que é a nossa oração? Olhar com amor aquele que está nos olhando com amor. Né? Então, o Espírito ele vai nos colocando nesse lugar de entendimento que a nossa oração ela é válida não tanto pelas palavras que usamos, mas muito mais pela intensidade de amor com que nós manifestamos isso. E aí é muito próprio dessa oração que ela se manifeste, via de regra, como sons e gemidos que não fazem muito sentido para a nossa língua, justamente porque a maneira que o Espírito Santo vai ali disciplinando a nossa memória, disciplinando a nossa vontade, disciplinando a nossa inteligência, dizendo que é Ele que é o Senhor, não é? Esse dom, ele tem algumas manifestações, né? Ele se manifesta de alguns modos. A primeira coisa que eu gostaria de corrigir é que existe uma certa tendência teológica na igreja que olha para as manifestações carismáticas como se elas fossem uma característica da igreja primitiva e que elas tivessem se esgotado ali, né? E a gente entende, né, a igreja católica, graças a Deus em sua teologia, entende que o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um mapa genético, podemos dizer assim, da vida da igreja, até o final dos tempos.
Nós somos uma igreja que nasce de Pentecostes, né? Nasce, né, do evento do batismo no Espírito em Pentecostes e que vive sobre o impulso desse evento impetuoso que nos conduz até a consumação dos tempos. Então, nós somos a igreja em que o Espírito Santo está agindo vivamente. E os carismas, eles não são simbólicos, né? Eles são realidades. Tanto é que eles nunca cessaram na história da igreja o carisma de línguas sobretudo. Evidentemente, com o avanço da história e todas as questões sociais que estão implícitas ali na construção da sociedade ocidental, talvez o nome carisma de línguas, dom de línguas, não tenha sido utilizado com tanta frequência. Mas nós vemos, por exemplo, o Santo Agostinho falar dele quando ele fala de pessoas que estão cantarolando no espírito. E ele vai dar um exemplo muito bonito, ele vai dizer que essas orações parecem aquelas crianças ou aquelas mães que no campo, enquanto estão fazendo seus trabalhos, com o coração enamorado, ficam cantarolando melodias, pensando no seu amado. E ele vai dizer que a oração no espírito é mais ou menos assim. Nós vamos ver isso, por exemplo, em São Francisco, quando pessoas entravam, né, na cela de Francisco e o pegavam rezando, costumavam dizer que viam Francisco rulhando como uma pomba, né, com sons que pareciam rulhar de uma pomba. Santa Teresa no Livro da Vida vai dizer que muitas vezes na sua oração ela não sabe o que está dizendo e parece estar dizendo coisas desatinadas a Deus, né? Carisma de línguas. A gente vai ver isso, enfim, manifestado em diversos santos ao longo de toda a história da igreja. O carisma de línguas nunca deixou de existir. Isso entre os missionários, isso entre os contemplativos, isso entre os leigos. Só que nos últimos tempos, né, nesse tempo que é o tempo de um novo Pentecostes que a igreja tem vivido, esse carisma tem se tornado mais evidente na vida eclesial, graças a Deus. E como eu dizia, ele pode se manifestar de duas formas. Uma forma é a xenoglossolalia, que é o falar movido pelo Espírito línguas estrangeiras, que é um carisma que se acontece com frequência, né? Talvez um relato comum seja a vida de Padre Pio. O Padre Pio tantas vezes recebia pessoas de diversos países e ele falando em italiano, as pessoas ouviam Padre Pio na sua língua materna. A gente viu isso acontecendo com João Paulo II na jornada de Toronto. Então, é esse dom em que o Espírito faz com que as pessoas entendam aquilo que estamos dizendo na sua própria língua. Pode acontecer também do Espírito fazer com que nós falemos a língua que outra pessoa entenda. Isso aconteceu uma vez, uma irmã missionária da Índia estava aqui no Brasil, nós estávamos numa oração e um irmão começou a falar em línguas, né? E a irmã começou a chorar, né? Muitíssimo. E depois nós queríamos entender o que tinha acontecido, o que Deus tinha dito àquela irmã, e ela partilhou com a gente que esse irmão, que orava em línguas, estava dando uma profecia para ela no dialeto da comunidade natural dela lá na Índia, né? Esse irmão não falava nenhuma outra língua além do português, e menos ainda sabia que existia esse dialeto da irmã. E existe o orar em línguas, que é justamente essa oração o Espírito Santo nos toma. É como se nós fôssemos um violão, o Espírito Santo nos pega em suas mãos e ele vai com as nossas cordas vocais dando a melodia que ele quer. A oração em línguas é esse momento em que nosso coração se conecta a Deus por Cristo no Espírito Santo, dizendo aquilo que o Espírito Santo quer que nós digamos, sem que nós saibamos bem o que o Espírito está rezando, mas nós estamos deixando abandonados que o Espírito faça aquilo que ele quer, não é? Essa é a oração em línguas. Existe também o cantar em línguas, que geralmente é um carisma comunitário, né? O Espírito Santo que toma a assembleia e conduz a assembleia toda num louvor, né? Que é ordenado e conduzido por ele mesmo. E existe a profecia em línguas, que é quando o próprio Deus fala por meio da boca daquele que está falando em línguas, né? E aí, quando a profecia acontece em línguas, o Senhor suscita alguém na assembleia para interpretar as línguas, não é? Então, alguém fala em línguas e aí Deus traz alguém, levanta alguém naquela comunidade eclesial naquele momento para interpretar as línguas. Importante que interpretar as línguas não é traduzi-las. A pessoa que escuta o falar em línguas entende profundamente aquilo que está sendo dito e comunica aquilo que está sendo dito. Nosso próximo vídeo vai ser sobre o carisma de profecia e talvez fique um pouco mais fácil. Uma dica de discernimento sobre o dom de línguas. Ele é um dom que gera paz e harmonia quando acontece. Então, se causa discussão, desarmonia, não é do Espírito Santo, é da carne, peça para a pessoa parar. Depois, o dom de línguas não é um dom de microfone, ele é um dom de edificação pessoal. Ele vai acontecer conforme o Espírito quer que aconteça, não quando alguém diz ou manda que se ore em línguas no microfone. E ele também não é para manifestar só no palco, né? Ele pode ser, o Espírito Santo pode utilizá-lo para edificar as pessoas que estão ao nosso lado, às vezes na oração corriqueira. Bom, se você tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários, vai ser um prazer responder.